Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. Nos ajude difundindo a palavra de Deus. Nós estamos em reta final falando sobre o assunto, esta série de mensagens sobre o fim dos tempos. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito relevante para o nosso entendimento profético, o julgamento final. É interessante que a Bíblia vai mostrar em Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 a 15, sobre este julgamento final que será estabelecido por Jesus. Após a última rebelião de Satanás, que nós mencionamos no vídeo passado, inclusive se você perdeu, assista, nós detalhamos sequencialmente todos os assuntos e é importante que você acompanhe a sequência. Eu detalhei ali que após essa última rebelião de Satanás, Jesus irá destruir os seus inimigos de uma vez por todas. E ele estabelecerá o grande julgamento final. O que seria este julgamento final? A Bíblia vai mostrar para nós que este julgamento é a aplicação da sentença para todos aqueles que rejeitaram a Cristo. O texto vai mostrar para nós, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e o versículo 18, uma verdade insofismável, que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Observe que este texto deixa claro para nós que todas as pessoas que rejeitam a Jesus estão sob condenação. O julgamento final será o julgamento onde estas pessoas que rejeitaram a Cristo serão sentenciadas para sempre. Este julgamento, ele se comporá numa estrutura bem interessante. A Bíblia mostra que Jesus será o juiz deste julgamento. 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1. Jesus, ele julgará vivos e mortos. Apocalipse, no capítulo 20 e o versículo 11, mostrará que Jesus estará nesse tribunal com todo o esplendor da sua glória, a tal ponto que os astros se esconderão diante do brilho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem comparecerá diante deste julgamento final? Esta é uma pergunta bastante interessante e eu quero respondê-la juntamente com você, baseado nos textos bíblicos. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 20, o versículo 13, olha o que diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno ou a sepultura deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. O que esse texto está mostrando para nós é que neste julgamento final, todos os ímpios de todas as épocas, de todas as gerações, eles serão ressuscitados e eles terão que se comparecer diante deste julgamento final para serem sentenciados por terem rejeitado o Senhor Jesus. Este julgamento final terá como participante todas as pessoas que morreram um dia, todos os ímpios que morreram, do princípio da criação até o final do milênio. Essas pessoas ressuscitarão e serão apresentadas diante de Jesus. Então, os mortos ímpios serão ressuscitados para este julgamento final. Nós, como igreja, que fomos arrebatados, não participaremos deste julgamento final. Esse julgamento final é para aqueles ímpios que morreram desde o princípio da criação até o final do milênio. Todos os ímpios que morreram e rejeitaram a Cristo
estarão ressuscitados neste momento e serão sentenciados para sempre ao fogo, ao lago de fogo eterno. A igreja, ela estará participando, a igreja arrebatada, ela estará participando deste julgamento e ela inclusive fará parte do processo deste julgamento, no sentido de que ao lado de Jesus Cristo, nós vamos auxiliar Jesus a julgar. Isso fica claro em Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo 12, diz assim: "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros." Essa expressão grandes e pequenos não é no que tange à estatura, é no sentido de posição, é no sentido de influência. Grandes e homens poderosos e pessoas de menos influência, indistintamente, será um julgamento para todos. Todos deverão comparecer, todos os ímpios deverão comparecer neste tribunal. E o texto vai dizer: "E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Então veja, observe que interessante que esses livros vão ser abertos. A Bíblia fala sobre alguns livros que serão abertos, e as pessoas, os ímpios que rejeitaram a Cristo, serão julgados, baseado nos atos que estão escritos nesse livro. Eu disse que a igreja que foi arrebatada ajudará ao lado de Cristo no processo de julgamento. Paulo disse lá em 1 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 2, ele vai mostrar para nós, em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2, uma coisa bastante interessante. Veja o que diz: "Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo?" Ele vai mostrar aqui que a igreja arrebatada, os santos que forem arrebatados, vão poder julgar as pessoas ímpias que morreram e que nesse momento do julgamento final serão ressuscitadas. É preciso também realçar aqui que os salvos do milênio passarão por este julgamento. Apenas os salvos do milênio. As pessoas que nasceram no milênio e creram que Jesus é o seu Salvador, elas passarão por esse julgamento e serão aprovadas e farão parte, juntamente conosco, da igreja que estará no céu de forma triunfante. É preciso nós compreendermos também que a sentença deste julgamento final será a separação eterna de Deus. Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo 14, vai mostrar para nós que a sentença deste julgamento final é a separação definitiva de Deus, que é chamada a segunda morte. Olha o que diz, versículo 14 e 15: "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Por que a Bíblia vai chamar de segunda morte? Porque todos os ímpios que morreram, eles morreram a sua primeira morte no âmbito físico. O seu espírito e a sua alma separou do corpo, o corpo foi para a sepultura, a alma já foi para o lugar de tormento. Mas agora, no julgamento final, o corpo destes ímpios ressuscitarão e eles comparecerão diante de Deus, e agora eles passarão pela segunda morte, e essa segunda morte é a separação definitiva dessas pessoas que rejeitaram a Cristo do Deus Todo-Poderoso. E nunca mais haverá volta. Sabe o que este assunto deixa para nós como lição? Que nós devemos tomar muito cuidado. As pessoas que rejeitam a Cristo estão sentenciando, estão se autocondenando a viver uma vida eterna de perdição. Não tem você, querido telespectador, internauta que nos assiste, receio e temor de rejeitar a Jesus Cristo e passar por toda a eternidade em tormento eterno? Que nós possamos, mais do que nunca, abraçarmos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e jamais deixá-lo.
Custe o que custar, fiquemos ao pé de Cristo. Fiquemos aos pés do nosso Senhor, porque só nele encontramos salvação. Em Jesus, por intermédio da nossa fé em Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida, porque na cruz do Calvário ele pagou o preço por nós. Então glorificado seja o nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Não perca tempo, se renda a Jesus e você terá uma vida abençoada agora e uma vida eterna garantida no céu. Que Deus te abençoe.